Olá, aqui é a Janaína Lima. Estou feliz de ter você aqui no meu canal. Você conhece alguém que já ficou fora do mercado de trabalho por muitos anos? Quando eu falo muitos, 3, 4, 5 anos sem conseguir trabalhar, na sua área de atuação? Sim ou não? Coloca aqui nos comentários. Bom, eu vou conversar hoje, farei uma entrevista com uma aluna, uma profissional que eu tenho muito carinho, que acreditou que é possível conquistar um novo emprego na sua área de atuação. Claro que sem estratégias, sem orientações, é muito mais difícil, mas ela fez um investimento nela mesma, ela acreditou que seria possível e ela conseguiu o resultado dela. E é isso que eu vou compartilhar com você que me acompanha aqui no canal. É com muito orgulho, é com muito carinho, é uma vitória essa entrevista que eu vou fazer. Eu espero que te inspire. E se você quiser saber, né, como é que ela conseguiu isso, ela vai falar na entrevista, mas eu já vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo, que foi esse programa que fez a diferença na vida dela. Agora só vou querer saber dos pequenos detalhes, tá bom? E compartilho isso com você também. Lembrando que muitas vezes o resultado que a gente procura, que a gente não alcança, é por conta de uma decisão que a gente não tomou, tá bom? Bom, pessoal, vamos para a entrevista com a Karen, né? A Karen é uma aluna muito querida, que conquistou seu novo emprego, e a gente marcou de se encontrar hoje para compartilhar como é que foi essa experiência dela dentro do programa Recolocação Profissional 2.0. Então, vamos lá. Oi, Karen! Olá, tudo bem e você? Ai, que legal, eu também. Estou mais feliz ainda de estar falando com você. Obrigada por ter aceitado o convite, tá? Foi prontamente aceito, né? Você encaminhou um e-mail para mim contando um pouquinho aí da sua história. Eu gostaria de compartilhar aí com os nossos alunos, com quem está buscando um novo emprego. Então, se apresenta um pouquinho para a gente conhecer você e conhecer a sua história, e daí a gente vai conversando, tá bom? Tá. Bom, meu nome é Karen, eu tenho 44 anos, sou formada em administração, tenho 2 extensões universitárias, todas em faculdade de primeira linha. Então, assim, estudei muito para chegar na minha carreira profissional, era uma coisa que era muito preciosa para mim. E sou casada, tenho 2 filhas. Hoje a mais velha está com 19 e a mais nova com 11. Legal. E você mora em Campinas. Campinas, certo. E você comentou comigo, Karen, que você ficou 9 anos fora do mercado. É isso? 8, 9, não sei exatamente. Deu 9, chegou a dar 9. Chegou a dar 9, né? Então, Karen, conta pra gente aí como é que foi esse período fora e como que você chegou no Recolocação Profissional 2.0. Então, eu trabalhei 8 anos numa empresa grande em Campinas. Trabalhei em Jundiaí, tinha regional em Santos, em Sorocaba, fazia toda a parte de reuniões, né, de gerenciais dentro. Era como se fosse uma mini controladoria. Então, eu já tinha trabalhado na controladoria, depois eu voltei para essa empresa, trabalhei em regional, depois fui para a sede. E aí, quando foi em 2013, meu marido recebeu uma super promoção, que aumentou o salário dele, assim, muito. E eu falei, acho que eu vou tirar um tempo para cuidar das minhas filhas, né? Elas estavam pequenas ainda, e eu falei, acho que chegou o momento de eu dar uma paradinha, cuidar um pouco delas, dar uma atenção. Foi, assim, maravilhoso, não tenho do que reclamar. Toda vez que eu me arrependia de ter saído do trabalho, eu lembrava, não, para, o que foi que te fez sair, né? O motivo que te levou a isso. E você pensava que seria um tempo para depois voltar para o mercado ou você saiu sem intenção de depois voltar? Foi um planejamento de um tempo curto ou a Não, ideia foi não voltar mais? a ideia foi não voltar. Tá. Eu achei que eu ia ficar dondoca, mas não adianta, quando a gente trabalha muito a vida inteira, a gente não consegue parar, não tem como. É verdade. E aí, quando foi em 2016, eu montei um negócio com 2 amigos, né? A gente montou um café, e aí não deu certo, a gente separou, a gente brigou,
não foi legal. Mas eu descobri que eu podia dar conta de um negócio sozinha. Tá, Falei, então, você viu de experiência. Você viu de experiência? E aí eu montei um restaurante com loja de conveniência em Campinas, bem grande, bem maior do que eu queria, na verdade, que meu marido resolveu que tinha que ser grande e tal. E o seu marido estava empreendendo junto com você no restaurante? É, de final Ou de ele estava semana. trabalhando? Ele trabalhava em Continuou emprego? trabalhando, e aí ele me ajudava, né, dava umas dicas, a parte financeira, e Uhum, final de semana. E aí, quando chegou em 2019, ele foi demitido desse emprego, uhum, e o negócio não dava o resultado suficiente para bancar a nossa família, uhum. e ele tinha a opção, né, que era o nosso plano B, ir para Minas, tocar o negócio, ajudar o irmão dele a tocar o negócio dos pais, né, que é Familiar, no mercado. negócio familiar. Isso. Uhum. E aí chegou a pandemia e eu falei, nossa, eu estou muito cansada, não quero mais empreender, não é minha praia. Eu quero ter meu horário de entrada e de saída, férias, 13º, tudo bonitinho, sabe? Todos aqueles benefícios que o empreendedor não tem, né? Sim, sim. E aí eu aproveitei, né, a pandemia e falei, olha, vamos encerrar aqui então. E fechei a empresa E foi para e, Minas. e ia para Minas, né? Porque tem o período de escola que não dava para fechar e ir direto. Então eu Sim. fiquei em Campinas e aí eu falei, bom, vou voltar para o mercado, tudo certo, e não é assim, né? Então tinha passado muito tempo, eu já não sabia muito bem como voltar. Eu tinha o LinkedIn, mas assim, bem largado. Só um Tinha cadastro, como a maioria, né? pior que um Facebook, era super largado. E aí um dia uma amiga minha, que estava procurando emprego também, falou de você. Falei, nossa, cara, é muito legal. E aí eu comprei o programa. Só que eu comprei o programa e assim, eu sou uma fã daquela primeira parte do programa. Parte de Porque mentalidade. Que bom, eu cara. estava destruída, Jana, estava destruída. Sabe? E principalmente assim, o fato de ter que mudar de cidade para ir para Minas, isso tinha me deixado assim psicologicamente um trauma. Não era o que eu queria. Eu sempre morei em cidade grande, eu trabalhei em grandes empresas, então assim, para mim ter que ir, né, para uma cidade pequena, sem perspectiva de trabalho, porque assim, cidade quanto menor ela é, menos opção você tem de trabalho. E os Sim, salários são míseros, né? né? Então, assim, fui destruída. E aí eu comecei a fazer o programa. Uhum. Então, fui fazer, e assim, rapidão, né? Assisti às lives, e aí chegou naquele ponto de fazer o cadastro em várias empresas, né? De mandar muitos currículos. A hora que eu olhei 100, falei, não vou conseguir 100 nem a pau. Não vai ter 100 empregos para mim. E assim, a primeira vez que eu fui fazer, que eu dei o start de anotar todas as empresas, todas as informações na planilha, eu levei um susto, porque tinha muito mais vaga do que eu pensei. E aí eu fiquei mal animada, né? Aí a segunda semana que eu fui, as vagas eram repetidas, aí dei aquela caída de novo. Mas assim, no começo, não aparecia entrevista, era só mandando currículo. E aí eu comecei a pensar duas coisas que acho que eu cheguei a mandar e-mail para você sobre isso, que são as minhas inseguranças. A primeira, 44 anos, né? Você acha Senhorinha. que o mercado acha que você está velha, né? Porque assim, passou dos 40. Não, acho incrível, Karen, que tem pessoas que nem chegaram nos 40 já acha que o mercado não vai aceitá-la, né? Você já começou o vídeo falando que você está com 44, não é isso? Isso. A E minha a idade segunda também. coisa, quando eu comecei, eu tinha 8 anos fora do mercado de trabalho, né? Quando eu comecei o programa, eu tinha 8 anos fora do mercado de trabalho. Então, eu falei, bom, são duas coisas aí que eu só vou pegar vaga ruim, mas vamos lá, né?
Idade Realmente, no mercado, né? Era as objeções que você tinha na sua cabeça, né? sim. No começo, realmente, começou a aparecer muita vaga ruim. Mas aí, de repente, começou a aparecer vaga boa, sabe? E eu fui passando nas entrevistas, sim. Uau. No começo, eu cheguei assim, tinha uma empresa que eu tinha muito amor e eu queria muito entrar, que é a IP. Na época, apareceu uma vaga para mim na IP e eu fiquei, nossa, eu falei, meu, eu preciso passar, preciso passar, preciso passar. Fui, fiz a entrevista e eu me embananei tanto com a RH que eu não fui para a entrevista com a área, né? E, Sério? e eu fiquei, assim, muito chateada. Eu falei, nossa, eu acho que era, assim, tanta ansiedade para entrar na empresa que eu queria que eu não consegui controlar minha boca, sei lá. Mas, assim, efetivamente, se eu tivesse entrado, não tinha sido bom, porque fisicamente ela é muito longe de Campinas e de Minas muito mais, né? Então, assim, não teria sido bom. Entendi. É importante, porque assim, às vezes a gente quer muito uma coisa, só que tem uma pessoa lá em cima que sabe muito mais, que tem uma visão muito mais ampla, né? É, Eu peço, mas eu falo que seja feita a tua vontade, porque a vontade do pai, ela é muito mais inteligente para a nossa vida do que a nossa própria, né? é. E daí começaram a aparecer muitas vagas, assim, excelentes, excelentes. Tem empresas que eu não passei na entrevista final, não sei por que ainda, mas algumas eu soube. Então, assim, no começo, quando começou a aparecer empresa muito boa, que eu fui passando para a entrevista final, eu descobria que, assim, alguns testes eu não estava tão boa em Excel, porque eu sempre fui the best em Excel. Legal. Então, eu descobri o motivo das pessoas talvez não me contratarem com tantos anos fora do mercado. Eu estava desatualizada. Então, o que eu Uhum. fiz? Corri atrás de curso. Eu não tinha dinheiro, eu fui atrás de um monte de curso e tem. Curso de Gratuito. Excel avançado, de dashboard, tem de tudo de Eu, graça. inclusive, coloquei de graça dentro do programa. Acho que não tem nem um mês. Tem um bônus só de Excel, porque eu sei da importância. Qualquer cargo administrativo tem que ter Excel, né? Ele acaba eliminando se você não tem isso. Então, a gente É, colocou também dentro do programa. Acho que você nem viu, porque é recente. ainda não. Uhum. E assim, eu passei numa vaga, o teste de Excel eu até passei, era para Magazine Luiza e eu estava super afim de entrar também. Só que aí a parte de balanço, de DRE, eu engasguei no Uhum. teste. E aí eu falei, bom, é outra coisa que eu preciso fazer. E aí a Fundação Bradesco tem vários cursos, eu fiz lá, fiz na FGV, eu comecei a fazer um monte de curso. Olha a dica, hein, para quem está assistindo. Olha aí, não tem desculpa de que quem não tem dinheiro né, disponível para isso não tem como se atualizar. A Karen é prova de que é possível sim. Todos gratuitos que eu fiz, com Muito bom. certificado, tudo bonitinho. Então, assim, tá lá guardadinho. Se alguém me pedir, eu tenho certificado que eu fiz o curso. Muito bem. E, e aí, conforme o tempo foi passando, acho que eu fui melhorando. Tiveram entrevistas que eu realmente não passei, mas eu tenho certeza que eu fiz uma entrevista muito boa, Sim. sabe? E teve uma, inclusive, que eu fiz que eu passei todas aquelas dicas suas de novo, eu assistia, eu fazia a oração do dia, a oração da noite, nem sempre, mas nos dias perto da entrevista, dava Fazia aquele tudo gás. direitinho. E aí, um dia desses, eu fiz uma entrevista, que era uma empresa que eu também queria trabalhar, presencial, e eu estava voltando e parei no trânsito, e eu falei, vou gravar um áudio para mim mesma. Eu gravei um áudio falando, olha, Karen, você seguiu tudo que a Janaína falou, você respondeu tudo do jeito que ela mandou, deu tudo certo, você adivinhou as perguntas por causa da Janaína. Então, assim, se não te chamarem, se você escutar esse áudio no futuro, saiba que você fez tudo certinho. Não era para ser. Porque Lindo. algumas vezes a gente fica com o coração na mão e fala, nossa, o que eu fiz de errado? E fica revendo aquilo na cabeça, né? Sim. E não, eu saí esse dia, eu falei assim, não, eu vou gravar um áudio para mim mesma, porque eu sei que amanhã, se não me chamarem, eu vou ficar pensando que eu fiz coisa errada e eu não fiz. Eu sei que eu fiz tudo certo. O fato de fazer você não tem poder de decidir se vai ser contratado ou não, mas você tem o poder de fazer a melhor entrevista da sua vida. Isso está na sua mão, né? E a gente, quando faz, a gente sente que fez o melhor,
né? Pelo menos eu, quando eu ia fazer as entrevistas, eu sabia que algumas eu deixei a desejar, algumas eu falei demais, eu falei de menos. Também teve aquelas que eu falei assim, não, essa vaga é minha, porque assim, bateu muito o que a empresa está buscando, o que eu quero, está perfeita. E já aconteceu comigo de tipo de sair crente sim que eu tinha, que a vaga era minha e não foi. Não foi no primeiro momento, daí depois de 4, 5 meses depois, a pessoa fez contato, Janaína, lá, você lembra daquela vaga que você concorreu, tal? Agora, se você quiser, não precisa concorrer com ninguém, a vaga é sua, você tem interesse? E isso você vai ver que pode acontecer com você. Alguma empresa que você foi, que você fez essas entrevistas que você falou que você chegou até a fase final e que foi muito bem, tem chance no futuro de te procurarem, tá? Então, quando eu estava assim, estava chegando perto de dar 9 anos que eu estava fora do mercado. Eu estava participando de 2 vagas. Uma era 100% home office, e aí eu ia poder ficar morando em Minas e trabalhando. A outra era híbrido, e essa híbrido que eu estava mais afim. E assim, a gente não sabe salário, né? Quando a gente faz entrevista, 99% das vezes eles não falam salário pra gente, a gente fica no vago, sem saber o que é. Às vezes eles dão uma pista, né? Olha, é mais ou menos perto disso. E era mais ou menos assim que eu estava lidando com relação a salário. Entendi. E aí, o noivo da minha filha mais velha entrou na IBM, e aí ele falou, olha, vai abrir vaga lá, e eu posso indicar alguém, posso indicar você? Eu falei, pode, né? E eu sabia que o salário não era o que eu queria. Mas eu falei assim, bom, para quem está no zero, eu vou tentar. Sim. E aí, a entrevista era em inglês, né? A gente fez uma entrevista primeiro, era uma entrevista com muita gente junto ao mesmo tempo, 2 recrutadores, que não era RH, era área direto, e você tinha que responder algumas perguntas em inglês. E o meu inglês estava assim, super enferrujado. Depois de 8 anos. Eu já estava participando de outras 2 que eu já estava ali, né, querendo. Falei, se tiver que dar certo alguma, vai dar. E aí, na entrevista, depois eu fiquei sabendo que o pessoal comentou que eu fui, assim, excepcional na entrevista, em português. E aí, na hora de fazer a entrevista em inglês, eu fui razoável, né? Assim, eu acho que eu não fui tão bem, mas fui. E passei, né? E aí eu entrei, não como analista, mas como assistente administrativo na IBM. E aí, assim, eu não estava tão animada quando eu entrei, porque me deu um pouco de frustração pensar que eu tinha descido de cargo, né? Eu queria ter voltado... Estudar tanto e gastar tanto, né? Com a sua formação. Só que na minha cabeça eu fiz um plano. Eu falei, olha, eu vou ficar lá enquanto eu não arrumar outra coisa dentro da minha área. Sim. E aí, enquanto eu estava lá, falei, bom, já que eu estou aqui, além de eu aprender o trabalho, que era um trabalho que não era necessariamente muito próximo do que eu fazia, eu vou dedicar o meu inglês. Porque daí, a hora que eu sair daqui, eu vou estar com o inglês afiadinho e vou estar super bem. Né? Nossa, planejamento isso, hein? E mandando currículo, me inscrevendo em tudo que é vaga de controladoria, porque era a minha área, eu tinha que voltar para a controladoria. Uau. E assim, fui fazendo entrevista, Jana. Continuava naquele esquema, passava pelo RH, chegava na fase final e alguma coisa não ia para frente. E muitas vezes eu achando que era meu problema, né? E aí, assim, fui efetivada na IBM, dei os 3 meses. Quando eu estava quase fazendo 4 meses, eu estava com outras 2 vagas que eu estava, assim, muito, muito, muito afim. E apareceu uma terceira, que eu fiz entrevista também, deu tudo certo. E aí, um belo dia, foi muito engraçado, porque, assim, eu dormi e eu acordei numa segunda-feira e eu falei assim, a Sapori vai me chamar. Sabe quando te dá uma... Intuição feminina. Uma intuição fortíssima. E eu cheguei no trabalho e eu já sabia que eles iam me chamar. E foi assim, foi muito engraçado, porque deu um certo horário, tocou assim o meu WhatsApp, e eu abri a moça do RH assim, bom dia. Falei, nossa. E agora? Você estava trabalhando? Estava trabalhando.
Aí ela falou assim, olha, ah, não, que na verdade eu tinha feito uma entrevista final com a área, com o gestor, só que minha câmera do computador deu pau. E aí a gente fez a entrevista sem câmera. E aí um dia ele me chamou para ela fazer entrevista presencial. E eu fui, e eu amei a empresa, sabe? Eu olhei assim, aquela coisa que enche os olhos da gente, eu fiquei muito afim de entrar lá. Eu pus na minha cabeça assim, cara, eu vou ser muito feliz se eu entrar lá. E aí esse dia, eu estava quase fazendo 4 meses de IBM, a moça me chamou, falou, bom dia. Eu falei, bom dia, nossa, cara, eu tenho certeza que eu passei nessa vaga. Aí ela falou assim, você passou e eu vou mandar a proposta para você. E aí meu coração já ficou, né? Não conseguia mais trabalhar, Jana, porque é uma coisa louca que dá. Mexe com as emoções, porque você fica sem chão, você já não sabe se vai continuar onde está, se vai para lá, enfim, aí. E aí foi naquela semana que tinha um feriado, foi dia 11 de outubro. Do Dia das Crianças. E aí não, foi dia 10, acho que foi dia 10 segunda, dia 11 na terça, o feriado foi na quarta, se eu não me engano. E aí a moça demorou para me mandar as informações, aí quando ela mandou o e-mail, ela falou assim, vê aí se você recebeu, tá? Que eu olhei a proposta, meu olho encheu, cara, porque eu não estava esperando aquela proposta de salário. Uau! Bem maior do que você recebia. Sim, foi bem maior do que eu estava vendo no mercado, maior do que eu pretendia quando ela perguntou minha pretensão, quando ele perguntou minha pretensão, foi um valor maior. Então, assim, falei, nossa, não tem nem que pensar, vou embora, né? E, assim, sou extremamente grata pela IBM por ter me dado a oportunidade de sair do zero, né? De retornar, né, para o mercado. Sim, e aí quando eu entrei na IBM eu já tinha 9 anos fora do mercado de trabalho. Tá, entendi, Karen. Então, assim, a IBM foi a empresa que você foi trabalhar depois desses 9 anos fora, né? E eles tinham um prazo, né, para você fazer 40 horas de curso em um ano. Então, eles têm essa obrigatoriedade. E é engraçado que, assim, em um pouco mais de 3 meses, eu tinha feito 47 horas de curso. Uau! Então, assim, tava no pique, né? Legal. E aí, assim, acabou dando tudo certo. Entrei na Sapori. O meu susto foi, até falei para você um dia numa live, né? Que eu estava contratada para começar dia 17 de outubro. E aí, na sexta-feira, depois que eu tinha pedido a conta, na sexta-feira, às 5h20 da tarde, a moça do RH me fala, olha, você não começa segunda, você começa dia 24, tá? Falei, pronto. Pedi a conta e vou ficar desempregada. Porque a gente não sabe o que acontece dentro da empresa. Às vezes ela congela a vaga, pode acontecer um monte de coisa. Né? Eu lembro. Você perguntou se era normal, não foi isso? Se era normal. Se podia acontecer, da vaga ser cancelada. Eu fiquei morrendo de medo. Sim. Era uma semana que era para eu ter tirado de férias, mas que a ansiedade não me deixou. Virou tensão total, né? E deu certo? Você chegou a trabalhar mesmo nessa empresa? Sim, comecei lá dia 24 agora de outubro. Essa atual, essa que você está trabalhando. Ai, que legal! E essa é uma das que você queria muito trabalhar, né? Sim. Eu estava assim, super, super, super afim. Ai, que legal. E deu tudo certo. Assim, o trabalho em si é uma delícia. É a minha praia, é o que eu sei fazer, é o que eu gosto. É claro que, assim, estou um pouco enferrujada, tem uma série de coisas que foram atualizadas, de sistemas, de fórmulas novas que eu não usava na minha época, que está sendo usado agora. Mas, assim, tem muita coisa para aprender. Sabe? Eu tô... Gás, né? Pelo menos você está com ânimo para isso, né? E, cara, o tempo que você ficou fora do mercado fez alguma diferença para você em relação a você valorizar hoje o mercado, as habilidades que você teve, que você desenvolveu como empreendedora? Você percebe que dá para usar alguma coisa no mercado atualmente, na função que você Com certeza.
Eu acho que quando eu trabalhava antes como CLT, eu não tinha essa visão de dono, sabe? E não dava tanta importância para aquelas pesquisas de clima organizacional que a empresa faz, porque como eu trabalhava em empresa grande, sempre tinha essas coisas, né, de pesquisa de clima, de como é que você está se sentindo, e eu achava aquilo tudo uma bobagem, apesar de eu ter trabalhado com RH há muitos anos atrás, achava que aquilo não motivava ninguém, que aquilo não tinha nada a ver. Tem aquela sensação da gente vestir a camisa no sentido de ter orgulho da empresa, de poder falar, olha, eu trabalho na empresa tal, sabe? Esse trabalho que a RH faz uma diferença na motivação da gente. E ter tido a minha empresa, eu consegui ver, assim, vários pontos onde é difícil para o gestor lidar, né? Para eu poder ter aquele background de falar, olha, se nesse momento está complicado conversar, eu posso esperar um pouco, eu posso tentar outras coisas, enfim, não ter essa visão assim tão egoísta, posso dizer assim, né, de funcionário, de achar que a empresa tem que me dar tudo e eu não preciso só fazer o meu ali, tá tudo certo. Não, fazer sempre um pouco mais e ter essa visão do outro, né? Não só como dono, mas também como gestor que está ali, com outras pessoas tendo dificuldades também. Você acaba lidando com diversos perfis, né? E acaba também desenvolvendo uma certa liderança, porque você tinha comentado que você cuidava do administrativo, do caixa, era um restaurante vegano, né? Também dava dicas lá de pratos, né? Sim, a parte de marketing, fazer o cardápio, tudo era eu. Entendi. Então, assim, lidar com as pessoas, né? Que acho que é uma das partes mais difíceis, você lidar com Ainda bem que você já tinha trabalhado com RH, né? Acho que ajudou um pouco, né? Na hora das ajudou um contratações. pouco, mas na hora do vamos ver ali é um pouco diferente, eu É acho. diferente. É uma coisa você trabalhar no RH, outra coisa você ser a dona do negócio e ter que desenvolver as pessoas para fazer acontecer, né? O desafio é bem diferente. E assim, você acabou desenvolvendo uma série de habilidades, mas como empreendedora. Então, agora você é uma intraempreendedora, né? Agora é empreender no negócio do outro, que foi o teu objetivo, né? Cansou de ser empreendedora e agora está valorizando essa oportunidade, né? Que legal, Sim, cara. sim. Que legal. Como é que o programa te ajudou efetivamente? Onde foi? Que parte assim que você sente que fez toda a diferença nesse teu processo? Olha, toda a diferença foi a primeira parte, porque eu realmente estava precisando desenvolver o meu lado emocional, que estava bem fragilizado, mas tem muita técnica também, né? Então, assim, aquele resumo de currículo que a gente coloca no LinkedIn, eu achava um saco aquilo, eu não tinha paciência para fazer e ele faz muita diferença. Toda a diferença. A pesquisa de mercado, não é? Para depois A pesquisa de usar. mercado também, para colocar as palavras-chave, né? Tem assim, vários toques, assim, no programa que foram, assim, eu tenho certeza que foi o que chamou a atenção, né, do pessoal no LinkedIn, porque, na verdade, assim, essa vaga que eu entrei foi pelo LinkedIn. Ai, que legal. Tem gente que fala, nunca vi ninguém conseguir vaga pelo LinkedIn. Olha, a cara é mais uma, né? Eles te acharam, como é que foi? Você se aplicou ou eles te encontraram? Como é que Eu foi? me apliquei. Eu me apliquei a vaga. Eles fizeram o contato. Você teve aquele cuidado que eu falo no programa, de olhar o que a vaga está pedindo, de deixar o seu perfil exatamente ali o mais próximo possível da vaga? Você chegou a cuidar com isso? Em quase todas as vagas que eu me candidatei. Principalmente aquelas que tinham uma cartinha de apresentação, né? No vagas.com tem muito isso, tem a cartinha de apresentação. Então, cada empresa, cada vaga era uma cartinha de apresentação muito específica para o perfil que estava lá, todo no detalhe. Você não ficava naquela Ctrl+C, Ctrl+V, fazendo a mesma coisa para vagas diferentes, não. Você personalizava para cada vaga, né? Sim, sim. Que legal, que bacana. Poxa, Karen, que legal. O que você gostaria de falar? Porque eu não quero tomar tanto seu tempo que você acabou de chegar do trabalho, né? E eu sei que você tem que cuidar da sua família. Que dica você daria para quem não é aluno e que
dica você daria para quem já é aluno? Você poderia? Olha, para quem não é aluno, eu acho que vale a pena tentar o LinkedIn, sim. Eu acho que ali é uma porta para várias empresas. Tem várias empresas que, apesar de serem grandes, de terem um RH, elas vão pelo LinkedIn para procurar. Talvez até para não ter que ficar com um banco de dados dentro da empresa. Então, assim, agora eu preciso dessa vaga, eu vou atrás bem ali naquele... Então, em relação ao programa, ele dá várias dicas nesse sentido do que colocar no LinkedIn, né? Então, assim, você sabe que você pode encontrar a vaga ali e que existem várias dicas, principalmente de entrevista, né? Que eu revia e revia quando eu ia fazer entrevista para ficar... Então, assim, muita coisa eu anotava, sabe? Com relação às perguntas que podiam acontecer, o que aquilo fazia sentido para mim, o que era meu daquelas perguntas, então eu anotava. Então, assim, essas perguntas, elas realmente são um norte para a gente, porque elas aparecem, principalmente com o RH. Se você pular o RH, talvez não, mas se você não pular o RH, você vai passar por essas perguntas. Sim, sim. E dá uma preparação, né? Para assim, mesmo que não saia exatamente as mesmas, quando você treina com as suas palavras, com a sua história, com o teu currículo, como é que você vai narrar a tua vida, a tua experiência, você acaba ficando mais preparada, né? Porque na hora H, o que eu sinto, o que eu percebo, principalmente como profissional de RH, é que aquelas pessoas que se deram o trabalho de estudar, de estudar mesmo, que é o que eu ensino para vocês, né? Estudar como é que você vai apresentar a sua melhor versão para o mercado. Quem se permite fazer isso se diferencia, porque a maioria vai com a cara e a coragem. A maioria não se prepara, infelizmente. Né? Não dá para lidar com a sorte, a gente tem que ser técnica. Sim, estratégico, né? Profissional. Isso aí, você foi bastante, parabéns. Vamos mandar um recadinho para os alunos, para inspirá-los? Olha, não desista, porque assim, eu tive vários momentos de querer desistir. E uma hora acontece o que a gente está procurando, uma hora o esforço ele vai ser recompensado. Em algum momento, por mais que você ache que está batalhando e não está conseguindo chegar onde você quer, uma hora vai. Então, assim, seguindo passo a passo, fazendo todos os processos que tem lá, em algum momento vai dar certo, né? E aí vai de você ser profissional competente o suficiente para se manter, né? Isso mesmo. E se não quiser, não tiver mais afim daquela empresa, mantenha-se empregável, que é o mais importante. Não adianta você abraçar a empresa e falar assim, eu vou morrer aqui. Não vou morrer em lugar nenhum. Eu vou morrer onde eu quiser. Então, se eu não estiver satisfeita aqui, eu vou procurar um outro negócio onde vai me deixar satisfeita. E é assim. É isso aí. Aí é a importância de trabalhar a empregabilidade, né? Tem pessoas que conseguem o resultado rápido e deixa de estudar, deixa de se desenvolver, para de aprender. Daí, na verdade, onde ela começa a ficar ruim para o mercado. Né? E no seu caso, eu gostei muito, Karen, porque você procurou identificar as suas falhas, seus gaps, né? Em vez de só ficar triste, não deu certo, estou fazendo, não dá certo. Não, claro que a gente fica triste no primeiro momento, mas o que você faz com essa tristeza? Eu percebo que você transformou essa tristeza em motivação para ficar cada vez melhor. Daí vai estudar inglês, vai estudar Excel, vai fazer curso, por quê? 9 anos fora do mercado pode ser difícil para alguém que não está em movimento, que fica esperando acontecer. Você não, né? Você se atualizou, você foi atrás. Então, eu acredito que essa foi a virada, essa foi o diferencial, né? Seu autodesenvolvimento, incluindo o programa, né? Porque daí você teve toda a preparação mental e técnica para mostrar a tua melhor versão. E tá aí o resultado, né? Uma semana que você está nesse emprego? 1 semana e pouquinho. Ai, que legal. Parabéns, tá? Estou muito orgulhosa de você. Obrigada. Eu tenho certeza que você terá outras oportunidades aí te procurando também, porque isso é o normal, é o comum, tá? Mas que você continue crescendo, se desenvolvendo e com essa energia,
né? Com essa coisa de querer buscar ser cada vez melhor, porque é isso que vai fazer a diferença para você. E também para quem está nos ouvindo ou nos vendo aí, eu espero que você seja uma inspiração, que esse foi o objetivo dessa entrevista. Muito obrigada, tá? Pela Eu que oportunidade. agradeço, Jana, por toda a ajuda, tudo que deu certo. E se não desse certo, eu ia continuar tentando, porque é assim, a gente tem que correr atrás do que a gente quer, né? Até dar certo, eu falo. Não faça para ver se dá certo, faça até dar certo, porque a gente só não consegue aquilo que a gente quer quando a gente desiste, né? Se não desistir, uma hora vai conseguir. Obrigada, Karen. Um beijo, viu? Sucesso, sucesso mesmo na sua carreira, para sua família e para o seu marido também, né? Que foi um parceirão aí também. Sim, Tá bom? sim. Um beijo. Obrigada.